Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Leiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar, pela primeira vez aqui no canal, do Fundo de Investimento Imobiliário Industrial do Brasil, é o FIB11. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo, conhecer um pouquinho aqui do relatório do fundo, né? Bem interessante aí, bem detalhado aí para o cotista ficar por dentro das informações do fundo aí, muito interessante o relatório do fundo. E de cara, a gente já vê aqui o mapa dos principais imóveis que pertencem ao fundo. Tá? Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. É tudo de graça, mas tu ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo. Você baixar, conhecer um pouco mais o fundo. A gente vai passar pelos principais fatos aqui do fundo, né, e características, tá? Então baixa aí, estude um pouquinho mais do fundo, obrigação, né, onde você coloca o seu dinheiro. E também eu vou deixar o link da descrição do grupo aí do grupo do Telegram, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Vamos lá então. Relatório de junho do FIB11, é o FIIB11, fundo é o FII Industrial do Brasil. A gente verifica aqui já pela capa do fundo, né? Um mapa aqui de todos os galpões do complexo, né? Nem tudo pertence ao fundo, tá? Pertence a outros dois grupos, mas a gente verifica aqui um complexo industrial muito grande. Aqui a gente já vê pelo mapa. Bom, aqui a gente verifica que esse complexo é de 2011, né? Construído em 2011. Na verdade, o FIB11 foi construído em 2011. Foi uma cisão onde então foi criado o grupo, né? A gente verifica aqui que o empreendimento vem concentrando seus investimentos no denominado Perini, é o Perini Business Park, complexo industrial de galpões, tem 509 galpões modulares de 509 metros quadrados. Então ali foi feito aí para o segmento das empresas do segmento de metal mecânico, prestação de serviço, logística, transporte, indústria de transformação de plástico, eletromecânicas. Então é um fundo aí que tem uma característica de galpões modulares de 8,5 e 6 metros de pé direito, né, de altura de teto. Então, bem padrão, vamos dizer assim, né? Qualquer empresa aí consegue, qualquer empresa que quer armazenar algo, né, o fundo acaba conseguindo atender. Dentro da composição desses galpões ali, então 277 mil metros quadrados de terreno e 102 mil metros, quase 103 mil metros quadrados são áreas do próprio fundo, tá, para alocação. O restante das áreas e das benfeitorias pertence à FPF Andrômeda, Fundo de Investimento Imobiliário, e à Perville, ou Perville, né, Construções e Empreendimentos Limitada. Então, uma grande parte ele pertence ao fundo FIB11, tá? Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar outras características do fundo, mas através de números, né? Então, a gente verifica aqui que o fundo tem atualmente 16 mil cotistas, 16.800 cotistas. É um fundo que tem um preço mais diferenciado, não é um fundo na base 100. É um fundo que atualmente o mercado está R$ 510 reais a cota. O valor patrimonial dele é R$ 461,63 a cota patrimonial, então está um pouquinho acima aí do valor patrimonial, o valor de mercado, né? Tem 685 mil cotas emitidas e o último rendimento foi R$ 3,25. Fundo que tem a sua database no último dia útil de cada mês e paga ali próximo, né? Próximo ali no sétimo dia útil aproximadamente, né? 10 do 7, né? Nem décimo dia útil, nem quinto dia útil, acho que é o sexto dia útil, né? 10 acho que foi o sexto dia útil. Então ele anuncia os rendimentos no último dia útil do mês que ele faz referência e paga ali aproximadamente no sexto dia útil, tá? Tem distribuído aí R$ 3,25 por cota, então tem mantido essa regularidade durante o ano de 2023, né? E o volume negociado do fundo, né, acaba sendo tem uma liquidez alta, não sei, porque na verdade ele é um preço um pouco mais elevado, né? 5 vezes mais do que um fundo normal. Se a gente comparar a liquidez, o volume negociado com o fundo normal, no mês então ele negociou aqui em torno de 1.100.000 reais, né, aproximadamente. Então o volume negociado do fundo, né, no mês foi de 5,4 milhões. Bom,
Mais para baixo aqui, a liquidez do fundo não é boa, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, vamos acompanhar o fundo. Pandemia impactou o fundo, né? Como impactou toda a economia. Então, alguns contratos aí, alguns acordos para evitar rompimento de contrato foram feitos, né? Que impactam aí ainda nos pagamentos dos aluguéis. O impacto do fluxo de caixa de 11 centavos correspondente a essas parcelas postergadas. Né? Então, esse impacto de 11 centavos ainda vai até junho de 2025. Então, o impacto da pandemia do fundo ainda vai durar mais 2 anos. Né? E aqui nos processos de locação e desocupação, o fundo concluiu a locação do bloco 3, vai entrar em 1º de julho, né? A única vacância que o fundo tinha, o fundo está 100% ocupado, não tem vacância o fundo. E o impacto aí positivo, né, dentro da locação, com essa locação vai ser 3 centavos por cota, a partir já de agosto. Aqui a gente verifica então a posição da vacância em junho, né, 0,61%, e agora em julho, então, com um contrato que vai se iniciar agora em julho, falado ali em cima, a vacância vai para 0%. Toda a área do fundo, quase 103 mil metros quadrados, todas aí ocupadas. E aqui a gente verifica a taxa de vacância do fundo, né, que há alguns meses atrás estava ali superior a 5%. Né, então o fundo fez concluiu algumas locações aí, né? Em maio reduziu em quase 5% essa vacância. E aí, agora de junho para julho, né? Em julho reduziu a 0 a vacância do fundo. Então, 100% ocupado a partir agora de julho, né? Já está em andamento. Em relação ao cronograma dos vencimentos dos contratos, então, a maioria dos contratos tem 1/3, na verdade 1/4 dos contratos do fundo tem prazo de duração indeterminada, né? Não tem data aqui definida. Então, 1/4 dos contratos, né? Tem essa duração indeterminada. São 2 contratos, tá? Que representam 24,3%. E as empresas, ele fala aqui, e as empresas já se manifestaram no sentido de permanecer no empreendimento. O restante tem esses vencimentos aqui, quase 20% vencendo em 2027, 10% em 26, 14% em 25, e no próximo ano vence 18%, e nesse ano quase 13% aí vencem também ainda agora no segundo semestre. Né? Então vamos acompanhar aí esse desenrolar. Na ocupação por segmento, a maioria é metalurgia, seguindo de metal mecânica e indústria, né, e também comércio, o restante com percentuais menores aqui, mais de relevância é metalurgia. E dentro da inadimplência, a gente verifica que tem uma inadimplência ainda de IPTU, onde a maioria está judicializada, assim também como condomínio, tá? Tem uma despesa de condomínio que também está em cobrança judicial, e em junho 0,83% do aluguel estava com uma situação de inadimplência. Mais para baixo a gente vê que fica aqui a questão das postergações. Teve aqui uma empresa que solicitou postergação do aluguel de abril e maio de 2023 e foi parcelada, então, foi parcelada em 6 vezes esse saldo devedor de 1,2 milhões em 6 parcelas de 212. Né? Então, mais uma negociação de postergação de aluguel. Né? Aqui a gente verifica a rentabilidade do fundo. Então, o fundo já chegou a estar com menor valor que R$ 455 lá em julho do ano passado, 452 aqui em janeiro agora, né? Em fevereiro, e em março teve seu menor valor, 434, né? Então estava aí mais próximo do valor patrimonial, né? Abaixo inclusive, e distribuindo o mesmo valor de 3,25, né? Que atualmente está 510, também distribuindo R$ 525. R$ 3,25 a R$ 510. Então o fundo teve uma alta aí nesse período, como os outros fundos também de tijolo aumentaram de maio para cá. Bom, aqui é o valor dos bens integrantes do patrimônio. O patrimônio do fundo atualmente, 309 milhões de reais. E aqui é o fluxo de caixa. Né? No mês, então, o fundo iniciou com 2,4 milhões em caixa e encerrou com 3,15. Fez um caixa aí com os resultados do fundo, não distribuiu tudo, né? Então teve um resultado de aproximadamente aqui 2 milhões e 800, distribuiu 2,200. Fez um caixa aí em torno de 500 a 600 mil reais. Bom, aqui a gente tem as obras a realizar, né? Então, outro item que falta, né, em alguns
fundos aí de tijolo, né? Deixar ciente aí quais são os gastos do fundo em relação às manutenções, né? As adequações que são feitas. Aqui o fundo tem, ó, adequação para a entrada de cliente. Então tem aqui a despesa de junho foi R$ 252 mil. Adequações aqui a devolução de galpão, ó, a despesa que o fundo teve aqui, né? Então é R$ 831 mil, né? São feitas essa obra para adequação de devolução de galpão e execuções aqui, manutenções que o fundo acaba fazendo periodicamente, né, de canaletas, de valas, né, de telhado, né, então o fundo acaba fazendo de portões, acaba tendo essas despesas aí não recorrentes, mas necessárias à manutenção dos imóveis, né. Isso aqui realmente é um detalhamento importante também para o cotista entender aonde o fundo gasta o dinheiro ali nas manutenções. Aqui a lista também de prestador de serviço para o fundo, não tem os valores aqui, mas tem aqui tem o detalhamento de quais os prestadores de serviço aí para o fundo, né? Então tem aqui a escrituração, advocacia, engenharia, limpeza e conservação, auditoria, assessoria imobiliária, outra assessoria imobiliária. Então isso aqui a gente até consegue em alguns fundos encontrar nos informes mensais ou nos relatórios ali de demonstrações financeiras, mas não é muito fácil encontrar isso para quem não tem ali o tato de procurar algumas informações referentes ao fundo, né? Então é bom deixar isso aqui no relatório para o acesso ao cotista. E aqui também tem os processos judiciais, né, de interesse do fundo, então detalhamento, andamento, realmente o fundo está de parabéns por esses detalhamentos aí importantes para o cotista também entender as situações, os problemas judiciais que normalmente está na rotina ali, inclusive, de quem loca imóvel, né? Então é importante isso aqui também, o cotista saber que não é sempre a mil maravilhas, né? Tem os seus problemas ali em relação à inadimplência, né? A termo ali para tirar o próprio locatário do imóvel, né? Por conta de inadimplência. Então tem todas as situações que o gestor imobiliário aí sofre no dia a dia. Então acho que são oito processos aí que o fundo que coloca aqui no relatório, acompanhando aí o desenvolvimento e o seu andamento, ok? Então é isso aí, relatório do FIB11, primeira vez aqui no canal, um excelente relatório, né? Não tem aqui muita papagaiada, mas tem muita informação importante para o cotista aqui, né? Entender aí o profundo e o dia a dia do que é administrar um condomínio logístico, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe sua sugestão de vídeo aí também nos comentários, tá? Se você for cotista também do FIB11, deixa aí nos relatórios se você é cotista, qual o percentual da sua carteira, desde quando, se você né, tem aí investido mais, o que você acha do fundo. Deixe sua opinião também nos comentários, é importante para que outros investidores também tenham uma sensação aí, uma temperatura de como é o fundo, né, para quem já investe e já acompanha, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.